Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo pro meu canal e hoje nós vamos falar de vários assuntos que são muito importantes para a nossa saúde, para nós continuarmos tendo força para lutar pelo nosso negócio, para lutar por nossos filhos, pelo nosso emprego, por tudo o que a gente sonha, por tudo que a gente busca. E eu sempre bato na tecla de que um dos pontos muito importantes é uma qualidade de sono, uma dieta, uma alimentação equilibrada, seguir uma rotina de exercícios dentro do que você se sente melhor, dentro do que você gosta. Eu gosto muito da musculação, por exemplo. Tem pessoas que gostam de correr, tem pessoas que gostam de dançar e tá tudo bem, o importante é estar se movimentando. E são pontos primordiais para o nosso sucesso. E quando isso acontece, quando a gente começa a perceber que existem coisas na gente que a gente tem que trabalhar para que os nossos negócios, os nossos trabalhos deem certo, a gente vai observando vários pontos. No meu caso, começou quando eu tinha 15 anos. Que eu observei que eu precisava cuidar do meu corpo, que eu precisava cuidar de mim, seguir uma dieta, uma rotina de treinos. E logo eu fui pelo senso comum, comecei a me alimentar de uma forma totalmente desequilibrada e comecei a fazer os meus treinos na academia. Eu ia para academia 3 vezes por semana, algumas vezes eu ia de sábado, mas não eram todos os sábados. Só que eu não tinha assim nenhum acompanhamento full time não tinha nenhum contato com nutricionista, inclusive, e tinha ali, ia para academia, mas não seguia, não tirava minhas dúvidas com os professores que estavam lá à disposição. E acabava tocando as coisas, empurrando o cabaí, achando que eu estava fazendo tudo certo, esperando um resultado. Claro, isso ajudou com que eu perdesse um pouco de peso, mas depois, quando a gente vai se adequando, estudando um pouco mais e buscando profissionais que são da área realmente, você entende que o peso é um detalhe dentro de todo um processo de emagrecimento, de autocuidado, enfim. Em 2016 iniciei a faculdade e aí começou o bicho a pegar, porque enquanto que eu estudava na mesma cidade que eu trabalhava, na mesma cidade que eu malhava, era uma rotina. Eu tinha um tempo de percurso até a escola. Quando eu iniciei a minha faculdade, eu tinha um outro percurso, eram outros compromissos, o nível de entrega que eu tinha que botar dentro dos conteúdos da faculdade, das provas da faculdade, começaram a ser um pouquinho mais complexos, um pouquinho mais a fundo, mais forte. Claro, quanto mais alto o nível que a gente vai estar subindo, uma coisa é você estar no ensino primário, outra coisa é você estar no ensino médio, outra coisa é você estar no ensino superior, onde exige muito mais da gente, muito mais dedicação. O que acabou tornando o meu tempo cada vez mais apertado. Eu estudava de final de semana, eu trabalhava durante a semana com os meus pais na facção e tinha que pegar ônibus então para ir para a faculdade, então acabava que foi cada vez ficando mais difícil eu permanecer na academia. Alguma coisa eu tinha que cortar da minha própria carne e naquele momento eu acabei cortando a academia. Também não tinha esse entendimento que eu tenho hoje da importância que teria tido para minha saúde eu ter permanecido com os exercícios físicos. Como eu cortei a academia e eu não queria engordar, eu fui restringindo ainda mais a minha alimentação. O que fez com que eu cortei totalmente o açúcar, eu cortei totalmente o pão, não comia pão, só comia tapioca, não comia macarrão, evitava de comer arroz, queria comer só salada e carne, porque sempre tem aquela fase que a gente acaba cortando o carbo porque acha que deu certo para alguma pessoa famosa que vai dar certo pra gente. E isso é golpe, não caio.
porque cada um tem que respeitar o limite do seu corpo e a gente precisa inclusive do açúcar. É claro que o corte que eu fiz no açúcar, até hoje eu tomo café sem açúcar, o açúcar branco, então até tenho ali a glicose, mas acaba partindo para algo mais saudável, mas enfim. E junto com trabalho, faculdade, alimentação, eu tava fazendo a mobília do meu apartamento. E junto com a mobília do meu apartamento, em 2018, eu consegui um estágio. O que apertou ainda mais o meu tempo, porque como eu estava mobiliando o apartamento, eu não queria admitir que eu fosse parar. E o meu estágio eu comecei ganhando, isso em 2018, R$500 por mês, para trabalhar 4 horas e meia, algo em torno disso. Eu fazia esse horário. Claro, é um salário que eu estava aprendendo, eu não sabia nada de engenharia, eu estava entrando para aprender, então eu nem questionei. Porém, como eu tinha os meus compromissos, tanto com a faculdade, com o transporte, com a mobília do meu apartamento, que eu não queria aceitar, não queria deixar tudo nas costas do meu noivo, eu acabei me desdobrando. Então, eu acordava 5 horas da manhã e trabalhava até 11h30 com os meus pais, costurando. Depois eu almoçava rapidamente, porque eu tinha que pegar o carro, eu tinha que ir para as curas, trabalhar, fazer o meu estágio. Saía de lá, ia correndo, eu nem ia mais para minha casa, porque minha casa é um pouco longe, então tinha um morro que tinha que subir e eu acabava, se eu fosse até em casa e voltasse para pegar o ônibus, eu acabaria perdendo o ônibus ou eu não poderia comer, eu só teria que ir em casa deixar o carro. Então eu passei a deixar o carro na casa dos pais do meu noivo, e de lá eu comia rapidinho um lanche, já ia para a beira da estrada, esperava o ônibus, ficava na faculdade. Chegava às 11 horas da noite na casa do meu noivo, pegava o carro e voltava para casa. E foi uma rotina muito corrida que exigiu muito de mim. E o que eu fazia com essa correria, eu comecei a comer menos, porque eu precisava comer rápido e eu não consigo comer muito rápido, eu não consigo engolir a comida inteira, então eu comia menos, eu fui me adaptando com menos. Junto com isso, provas de faculdade. E rotinas financeiras, e rotina de trabalho, e tem que aprender isso, e tem que aprender aquilo, e meu Deus, e eu preciso estudar mais, e fazer mais cursos, e aprender mais software, enfim. E a autocobrança começou a bater. E atrás de uma autocobrança, ou junto com a autocobrança, a ansiedade vai ficando cada vez maior. Então, não tinha tempo de comer, tava cobrando demais, achava que eu tinha que sair da faculdade top, a top das engenheiras. E além de tudo, tava ansiosa, que tinha uma semana de provas inteira pela frente, aí mesmo que eu não comia, perdia total a fome. Tem pessoas que quando sofrem de ansiedade, comem até o reboco da parede. E eu tava no período de que eu sou assim, eu perco a fome quando eu estou ansiosa. E isso fez muito mal pra mim. Chegou um período que a carga excessiva de trabalho, de estudo, falta de alimentação, falta de exercício, eu comecei a ter falhas na memória, esquecia rapidamente das coisas, tinha que anotar tudo, absolutamente tudo o que eu fazia, eu tinha que anotar para não esquecer. E eu comecei a ficar cada vez mais insatisfeita com isso. Demorou para cair a ficha, inclusive. Mas eu comecei, não, eu vou ter que cuidar disso aí, de mim. E em 2020, novos desafios vieram para minha vida. Eu saí do meu emprego e resolvi empreender, abrir a minha própria empresa. E isso acabou com que, novamente, eu desse prioridade para cursos, eu desse prioridade para todas as outras coisas,
menos pra mim. Então, comia um lanche qualquer, comia bolachinha, come um chocolatezinho, tô ansiosa, vou detonar uma barra de chocolate. É porque, por mais que a gente perde a fome, quando chega um chocolate, a gente não dá pra deixar em vão, né? E daí veio a pandemia e o isolamento, não saía mais de casa, não me cuidava mais tanto. Só que chegou um momento que eu me olhei no espelho e falei, eu perdi a Jaqueline que existia e eu preciso me reencontrar. Eu não tô gostando, eu não tô satisfeito do jeito que eu tô. E todo mundo olhava pra mim e dizia, mas tu é magra! Meu Deus, na faculdade tu perdeu 7 quilos, como é que tu vai fazer dieta sendo magra? Gente, nem sempre um braço fino e um ossinho aparecendo aqui significa que a gente é magra. Existem gorduras localizadas que a gente pode esconder muito bem com uma boa roupa, mas que a gente sabe que isso não tá legal. Em outubro de 2020 eu busquei ajuda de nutricionista e comecei uma alimentação mais saudável junto com a entrada para a academia. Iniciei os meus treinos. E claro, eu comecei a ter um resultado muito satisfatório. Eu ainda estou em processo, mas o resultado começou a ser satisfatório. Mas eu ainda tinha aquela pulguinha que me incomodava, que era a ansiedade. E como é que eu fiz para contornar a ansiedade? Em janeiro de 2021, eu iniciei um treinamento. Nesse treinamento, eu conheci o livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, do Dale Carnegie. E, gente, esse livro é um pedaço de ouro que é vendido muito barato nas livrarias. Vai por mim. Ele é muito bom. Junto com o treinamento, que eu super indico, vai se encantar pelo autor, você vai se encantar pela forma com que é trazido, e aplicando isso a gente tem um benefício bem maior. E eu vou ler um trecho do livro que fez com que eu pensasse, que deu o clique pra mim. É isso aí. É isso que eu preciso fazer e é isso que vem me ajudando muito a combater essa ansiedade. E perguntaram ao Wake Phillips, que trabalhava com petróleo na cidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. E perguntaram para ele como é que ele conseguia tomar as decisões no cargo que ele tinha, no emprego que ele tinha. E ele respondeu da seguinte maneira: acho que continuar refletindo sobre problemas além de certo pronto produz confusão e preocupação. Há um momento no qual mais investigação e reflexão são prejudiciais. Chega a hora em que precisamos tomar uma decisão, agir e não olhar para trás. Ou seja, ele diz e ele traz que existem 4 perguntas que a gente tem que fazer quando a gente está ansioso com alguma situação. E parece que, mas parece tão simples, mas realmente quando a gente começa a aplicar isso no dia a dia e nas questões que a gente está preocupado, a gente vê que aquele problema às vezes é uma coisinha desse tamanho assim. E as 4 perguntas são: o que está me preocupando? O que eu posso fazer a respeito? O que eu vou fazer a respeito? E quando eu começarei a fazer isso? O ideal, para mim, funciona muito bem, não é simplesmente me perguntar, é escrever. Escrever, faz um termo de compromisso, faz um contrato contigo mesmo, se precisar pegar prova, assina a prova. Bota energia, bota engajamento, bota exagero. Mas tenta ir atrás e tenta tirar isso aí de ti. Qual é o meu problema? Qual é a minha preocupação? Na época era provas e dar conta de tudo. O que eu posso fazer a respeito? Eu posso organizar uma agenda na qual eu coloco prazos, eu coloco datas que estão realmente ao meu alcance
Então, eu vou ter que respeitar que eu preciso de tantas 120 horas para fazer um curso, para depois acabar esse curso, poder fazer outro, e eu não vou poder utilizar 120 horas de um final de semana, até porque não tem. Então, eu tenho 24 horas no meu dia, nessas 24 horas eu tenho um período que eu preciso dormir, um período que eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da minha casa, preciso estudar, eu preciso malhar, eu preciso... Enfim, você sabe das suas prioridades. Ok, cheguei no consenso do que realmente é necessário. Fiz a minha agenda? Tô respeitando os limites do meu corpo? Tô dando atenção para minha família dentro do possível? Tô sendo presente na vida dos meus filhos, na vida do meu esposo? Ok. Então, você vai começar a pôr em prática. O que eu vou fazer a respeito? Eu vou pôr em prática o que eu coloquei na minha agenda. Ponto. E quando eu começarei a fazer isso? Você tem que estipular, você está com uma agenda, você está com um calendário, você vai estipular quando. E realmente começa. E também entender que tem coisas que elas saem do nosso controle. Então assim, eu tô contando para vocês aqui a minha parte favorita, as perguntas que eu faço para mim quando eu estou ansiosa. Se eu ler o índice desse livro, vocês já vão sentir muita vontade de comprar, porque ele trata tudo, quais são as partes fundamentais de uma preocupação, quais técnicas eu posso aplicar, não é só uma, não é só duas, e como é que eu faço para lidar com as críticas daquelas pessoas que vêm e ficam falando. Porque, meu Deus, você está gorda, você nunca vai emagrecer, você está magra demais, parece uma colíria palito. Nossa, você não sabe matemática, então você não serve pra nada. Esse tipo de comentário já é o primeiro passo para desencadear uma ansiedade se a gente der ouvido para isso. Então a gente tem que aprender a lidar com essas preocupações. O que são críticas construtivas e o que não é. E o livro aqui, ele traz tudo isso, entre outros assuntos, de derrotar as preocupações, de vencer cansaço, preocupações, energias, a organização, quanto a rotina. É uma indicação minha, é um livro muito bom. E se você já leu esse livro, já deixa ali nos comentários a parte que você mais gosta. E vamos influenciar mais pessoas a realizarem a leitura desse livro sensacional. Em resumo, eu entendi que existiam 3 pontos que eu precisava mudar em mim para que eu conseguisse alcançar o corpo que eu queria, que eu conseguisse ter uma organização na minha empresa saudável, uma organização importante, que eu conseguisse alcançar meus objetivos de estudo, que eram alimentação saudável, rotina de exercícios físicos e o controle da ansiedade. Com base nisso, nosso primeiro vídeo trouxe a importância da gente controlar a ansiedade, não só para os treinos, não só para a conquista do corpo que a gente sempre sonhou, como também para a rotina de uma prova que a gente vai fazer, um concurso público, abrir uma empresa, ou para ter um maior desempenho, ser mais produtiva no meu trabalho. Tudo isso vai estar afetando a questão do nosso desempenho, e esses pontos de autocuidado, cuidado pessoal, envolvem e impactam muito lá no final, no resultado final dos nossos objetivos. E se esse vídeo foi importante para você, se você se sentiu motivado a controlar essa ansiedade, a buscar alguma coisa ali que vai te ajudar com isso, a fazer a leitura desse pedacinho de ouro maravilhoso, deixe seu like, inscreva-se no meu canal, deixe seu comentário e vamos controlar a ansiedade. E para o próximo vídeo, então, eu vou mostrar a minha dieta, minha rotina de alimentação de uma semana. Quanto que eu como, qual é a quantidade. Então, quarta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, você vai poder acompanhar a minha alimentação. Beijos!